E para falar, né, com o tempo, a gente vai criando lembranças, a gente vai acompanhando algumas histórias, é claro, e faz bem para nós. Mas para a gente falar da importância dessas lembranças boas, eu recebo aqui com muito carinho ela que veio bater esse papo com a gente, Carolina. Bom dia, Carol. Bom dia, obrigada pelo convite, que mesa linda, Ah, do coração seja tá tudo bem-vinda. linda. Obrigada. Seja bem-vinda, que bom que você está aqui para a gente já ter uma memória boa, né, desse dia. Sim. Fala para a gente, Carol, qual a importância das lembranças boas na nossa vida? Todas, né? Porque quando a gente se lembra de algo do passado, a gente se orgulha da nossa história. E isso faz com que a gente se motive mais ainda a ter coisas futuras, né? Então, assim, a gente se orgulhar da nossa história, da nossa família, de aniversários, casamento, momentos de nascimento de criança, da gente olhar para o nosso passado e se orgulhar de toda a nossa trajetória do passado. Entendi. E qual é o benefício quando a gente para rever um pouquinho as lembranças boas? O benefício que faz para o nosso cérebro, por exemplo? A gente se orgulhar do que aconteceu e principalmente a nostalgia, porque aquela nostalgia de ver uma foto, de relembrar uma ceia em família no Natal, de um aniversário de um ente querido, isso faz com que libere substâncias do nosso cérebro e faz com que a gente fique feliz, que são os hormônios do prazer. Então aquilo faz com que a gente se motive mais ainda e tenha mais prazer de continuar coisas futuras ao longo da vida. Legal. Então, dentro dessa pergunta aí, você falando, veio aqui sim na minha cabeça, situações de pessoas, por exemplo, né? Pessoa que pode estar no hospital e alguém do lado cuidando dessa pessoa, ou uma pessoa que sofreu algum trauma recente, seja um acidente ou um luto que esteja vivendo, seja qual for, seja da morte de alguém ou então de uma demissão do trabalho, uma situação ruim, qual a importância dela parar e falar assim, alguém talvez conversar. Lembra aquele momento bom, quando a gente mudou para cá, ou quando tal pessoa nasceu, quando seu filho nasceu. É bom esse momento trazer boas lembranças? Com certeza, porque aquele momento que uma pessoa, por exemplo, está no hospital, que foi o exemplo que você comentou, é um momento passageiro, não é eterno, não é para sempre. Então, assim, entender que as fases ruins também são necessárias para a gente olhar para as coisas positivas também e ter mais orgulho ainda do que aconteceu. Então, no momento difícil da nossa vida, é importante a gente também olhar para as coisas boas. Bom, pera, não tá tudo ruim. Também tiveram coisas boas, né? A minha família, meus filhos, meu trabalho. Então, de olhar aquilo de uma forma macro e não micro só para o que está acontecendo de ruim. Olha que interessante. Então, a gente ampliar. Ampliar o olhar mesmo sobre tudo. Sim, porque se a gente for olhar só pra pedrinha no sapato que tá doendo, mas e a vista? Sim. E a roupa que a gente tá usando? E a companhia ao nosso redor? Não é olhar só para aquilo de ruim, porque se a gente for parar para pensar, não são todos os dias um mar de rosas, né? A gente às vezes vai ficar resfriado, a gente vai bater o pezinho na quina e vai doer, e não significa que o restante do dia vai ser ruim. Então, de olhar sim para a forma macro e entrar aí com a psicologia positiva, de olhar as coisas boas também que está contribuindo para aquela fase. Interessante. Então a gente está falando dessa pessoa com um olhar bem assim, pequeno, né? Diante daquela dor ou daquele sofrimento. Vamos olhar também, porque tem muita gente às vezes que vive muito nas nuvens e fica só vivendo das lembranças. Ah, mas lá era bom, vivendo lá, né? E só vivendo, querendo que aquelas lembranças boas façam presente hoje. Queria que você comentasse com a gente, né? Quais os perigos de viver apenas de lembranças. Existem tipos na psicologia que a gente classifica as pessoas em positivas tóxicas, que são aquelas pessoas que são positivas demais, mas acabam interferindo no contexto de outras pessoas. E tem as pessoas nostálgicas depressivas. O que seria isso? Pessoas que só ficam focando em coisas negativas. Então, quando a gente olha para esse passado das pessoas positivas tóxicas, tem que tomar muito cuidado se aquilo não está interferindo também negativamente em outros contextos. Dá um exemplo para nós desse perfil. Por exemplo, a gente está tendo uma trend aí no Instagram das pessoas, não sei se você chegou a ver, se o pessoal de casa chegou a ver, como eu fui feliz em 2024, se eu fui triste em 2024, se. E aí, se eu falo muita coisa positiva, se eu tenho um parente ali que teve uma perda,
de um ente querido, uma perda gestacional, perdeu o emprego, aquela pessoa vai se comparar, nossa, então o meu ano foi horrível perante a essa pessoa que teve um ano 2024 maravilhoso. Então eu posso sim contar as minhas conquistas, mas perguntar também para outra pessoa, e mesmo se aquela pessoa falar coisas negativas, eu posso pontuar o que eu vi, o que eu enxergo na vida do outro que foi positivo ao meu olhar, porque às vezes o outro não percebe. Às vezes a pessoa, sei lá, trocou de carro ou mudou para uma casa, o filho tá bem na escola. Passou no vestibular. Passou no vestibular. Isso talvez não é algo, nossa, que legal. Não, mas a gente olhar para aquilo como uma conquista, como uma vitória, um degrau a mais. O Padre Eduardo, eu não posso na frente dele deixar de perguntar, você disse trend. Então, só conta pra gente o que é essa trend dentro do Instagram. É como se fosse uma moda, uma coisa que o pessoal posta, né? Tá. Então é como se fosse um post que tá na moda e todo mundo quer postar. Ah, entendi. É um estilo de postagem. Isso, entendi. E aí todo mundo quer postar pra tá ali dentro. E eu vi que isso foi uma polêmica nas redes sociais, mesmo? Porque quem tá triste, quem teve perda, vai colocar o quê? E aí se sente muito mal, porque o que eu vou colocar, sendo que eu não tive um ano muito bom? Então, assim, os psicólogos estão tudo na polêmica e falando que isso não foi muito legal. Então, e veja bem, né? É o que a gente tem falado aqui no programa. Pequenos gestos para grandes transformações, e hoje em especial falando do tempo. Onde é que você está dedicando o seu tempo? Se você fica dedicando o seu tempo em situações assim, que vai te fazer mal. É bom para pensar o que você está fazendo do seu tempo. E o outro perfil que você disse, os nostálgicos depressivos? Isso. Como são essas pessoas? São aquelas pessoas que focam muito nas coisas negativas. Elas não conseguem ver as coisas positivas da vida. Elas só focam no micro, que é o que a gente está falando, e aí elas focam só em coisas negativas. Então, se a gente falar... Não vai para frente. Não vai para frente. Então, por exemplo, vamos supor que a minha mãe perdeu o marido. Tá. E aí ela não vai conseguir ver nada, tipo, do neto que nasceu, de todos os membros da família que ainda estão vivos, ou pai e mãe dela que tá vivo. Ela foca só naquela perda. Então são pessoas muito nostálgicas que focam muito no passado e elas não conseguem fluir a vida pra frente porque elas estão presas no passado. Isso a gente chama de nostálgico. Interessante. E tem tratamento para isso? Com certeza, com certeza. A gente entra com a psicologia positiva de tentar ver todos os dias o que eu mais orgulho no meu comportamento. Às vezes a forma que eu arrumo a mesa. Olha que mesa linda que tá aqui. Às vezes a pessoa faz tão no piloto automático que ela não vê que isso é uma coisa muito bonita, que é muito legal. E é verdade, viu, gente? Que quando ela chegou, que ela elogiou e foi verdadeiro, eu senti, foi espontâneo. Ou seja, você está aqui, você está vivendo isso aqui, né? Sim, de perceber as coisas no detalhes. Às vezes a gente pega o carro para ir para o serviço e não viu que tem uma flor muito bonita no caminho. Eu sempre comento dos ipês, na época dos ipês, um ipê rosa, um ipê amarelo, ou então quando a lua está numa outra fase, que a gente amanhece tão cedinho que a gente já vê a lua e vê o sol nascendo, né? Sim. Perceber, né? Sim, as cores, textura, cheiro, né? Então, acho que quando a gente foca em coisas pequenas e positivas, isso faz com que condicione o nosso comportamento a sermos pessoas mais positivas na vida. E veja bem, né? Isso que você está dizendo faz muito sentido, porque a pessoa, para ela também tranquilizar o coração. Nem tanto lá, nem tanto aqui, né? Mas para ela viver melhor o dia, a fase que ela está vivendo, é viver um luto, sim, mas também é viver uma alegria, sim, também, né? Com certeza, ainda mais nessa fase pós-pandemia, que a gente teve muita perda, até mesmo aquela época do Rio Grande do Sul, que teve todo aquele caos. Né? Mas a gente olhar que se a gente ficar só preso no passado, focando nessas coisas negativas, não faz com que nos impulsione a ser uma pessoa melhor. Então, é importante sim as fases difíceis para nos tornar que somos capazes de sermos pessoas melhores e nos transformar cada dia mais. De fato. Muito bom. Obrigada, Carol.